Pessoal, letra D, então, a função que a gente está trabalhando é essa aqui. A assíntota vertical, vamos pensar nos valores que zeram o denominador, está aqui, né? Passei o menos 1 para cá, ficou 1, x igual a mais ou menos raiz de 1, que é 1. Então, são dois candidatos, mais ou menos 1. Só tomar cuidado, porque como isso aqui está dentro da raiz, né? X ao quadrado menos 1 tem que ser maior do que 0, ou seja, x ao quadrado tem que ser maior do que 1. Isso implica, de acordo com as minhas raízes, que o x tem que ser maior do que 1 ou o x tem que ser menor do que menos 1. Se eu pegar um valor entre menos 1 e 1, por exemplo, 0, se eu colocar 0 no lugar do x, 0 ao quadrado é 0, menos 1 dá um resultado negativo. E a raiz quadrada não aceita número negativo. Então, o domínio dessa função, né, apesar da gente ter esses candidatos assíntota aqui, o domínio dessa função é qualquer número real que seja menor do que menos 1 ou maior do que 1. Aqui não é menor do que 1, não. Aqui é maior do que 1, tá, gente? X é maior do que 1. Ficou trocado aqui, ó, né? Então, vamos lá. Vamos testar os valores. X igual a 1, né? Olha só. Como o x tem que ser maior do que 1, só faz sentido calcular limite com o x se aproximando de 1 pela direita, certo? Não precisa calcular x se aproximando de 1 pela esquerda, porque não existe. Substituindo x por 1, então aqui vai dar 2, aqui vai dar 0. Mas se x é maior do que 1, por exemplo, 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3, por isso que tem esse mais, é positivo. Então aqui vai dar mais infinito, porque deu 0 embaixo, positivo com positivo, mais infinito. Então não vai precisar testar o x tendendo a 1 pela esquerda, porque não existe. Não pertence ao domínio. Agora eu vou testar o menos 1. Se x é menor do que menos 1, só faz sentido testar o limite da função com o x tendendo a menos 1 pela esquerda. Ou seja, menor do que menos 1. Esse menos indica menor do que menos 1. Substituindo x por menos 1, aqui vai ficar menos 2. Embaixo vai dar 0, por isso tem esse 0 aqui. Mas se x é menor do que menos 1, por exemplo, menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 dá 3. Por isso aqui é positivo. Negativo com positivo, negativo. Então, a direita do menos 1 não existe. Então, a gente tem a assíntota vertical 1 e menos 1. A assíntota horizontal. Se eu fizer o limite com x tendendo a mais infinito, colocar x em evidência. Em cima não precisa. Embaixo é x ao quadrado dentro da raiz, vai ficar assim. Essa fração aqui tende a 0, né? Aí aqui vai ficar 2x, raiz de x ao quadrado, se x é positivo, é x. E raiz de 1 é 1, né? Por isso que nem colocou. Cancela esse x com x, sobra 2. Limite do 2 é o próprio 2. Se eu faço o limite da função com x tendendo a menos infinito, aqui vai dar a mesma coisa, né? Essa fração tende a 0. A diferença é que raiz de x ao quadrado, quando x é negativo, dá menos x. A diferença é que raiz de x ao quadrado, quando x é negativo, dá menos x. 2x dividido por menos x dá menos 2. Então, aqui eu tenho duas assíntotas horizontais, o 2 e o menos 2. Né? Aqui, então, a gente tem... Aqui ficou errado, tá, gente? Aqui é x maior do que 1. X maior do que 1. Esse é o domínio. Essas eram as assíntotas verticais, onde a gente respeitou isso aqui. As assíntotas horizontais eram 2 e menos 1, onde a gente respeitou isso aqui. E aí, juntando isso tudo, o gráfico da função vai ser isso aqui. Ó, se x tende a menos 1 pela esquerda, o menos 1 está aqui. Ó, x se aproximando de menos 1 pela esquerda, a função está diminuindo, por isso que ela veio aqui para baixo. E o x diminuindo, a função se aproximando de menos 2, por isso que ela se aproximou do menos 2 aqui. Ó, né? O menos 2 é essa linha pontilhada aqui. Ó. Observa que não tem gráfico entre menos 1 e 1, porque aqui não tem x. O x é menor do que menos 1 ou x é maior do que 1. Se o x se aproximar de 1 pela direita, a função está crescendo, subindo. Então, aqui, ó, mais infinito. E se o x cresce, né? Se o x cresce, a função se aproxima de 2. Por isso que ela veio se aproximando do 2, que é essa linha pontilhada aqui. Ó. Então, o gráfico dessa função vai ser alguma coisa assim, certo? Essa função, aqui de novo maior do que 1, que tem esse gráfico, ela não vai ser contínua, observa, para todos os pontos que estão entre menos 1 e 1, contando com 1. Contando com eles. Começando no menos 1, indo até 1, eles não pertencem ao domínio, por isso a função não é contínua neles. Então, não é contínua neles porque não pertence ao domínio. Um número que não pertence ao domínio, ele dá problema no primeiro passo. Então, por dar problema no primeiro passo, nenhum desses pontos a função é contínua. Né? Então, ela não vai ser contínua para nenhum ponto
desse intervalo que vai de menos 1 até 1, porque eles não pertencem ao domínio, e se não pertencem ao domínio, dá problema no primeiro passo.